Olá, está começando o Hot News Eleições. Seja bem-vindo e agradecemos a sua audiência. A Rádio Hot 107, cumprindo com a sua função social e com o objetivo de fornecer informações de qualidade aos seus ouvintes durante as eleições municipais 2024, está realizando sabatinas com todos os candidatos a prefeito de 8 cidades do Centro-Oeste paulista. Hoje entrevistaremos a candidata a prefeita da cidade de São Manuel, Ionita Pérez, do partido Podemos. Seja bem-vinda, candidata. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Wilton. Bom dia a todos os ouvintes da Hot 107 FM. É sempre um prazer estar aqui falando para vocês sobre as nossas propostas e eu agradeço imensamente pelo convite e estou à disposição. Eu sou Lincoln Augusto e serei o mediador dessa sabatina e me acompanha o professor de História, Sociologia e Filosofia, Wilton Moreto, que será o responsável pela condução das perguntas. As regras dessa sabatina foram enviadas previamente por e-mail e apresentadas em reunião online a todos os candidatos. De forma objetiva, o candidato terá 20 minutos para responder 9 temas de interesse público, previamente definidos e idênticos para todos os candidatos da mesma cidade, em respeito ao princípio da isonomia. Além disso, haverá 3 minutos para suas considerações finais. Poderei intervir ao longo da entrevista para orientá-la a passar para a próxima pergunta, assegurando que todas as questões sejam devidamente respondidas. Candidata, podemos iniciar? Podemos. O tempo de 20 minutos começa a contar a partir de agora. Hot News Eleições, o seu voto é a sua voz. Candidata Ionita, seja bem-vinda aos nossos estúdios. Vamos começar então a nossa sabatina. Primeiro, eu acho que o ponto principal do Executivo é a administração pública. Se eleita prefeita de São Manuel, a senhora pretende manter, aumentar ou diminuir as secretarias municipais e cargos comissionados? Primeiramente, hoje em São Manuel, nós temos ainda diretorias. Então, eu pretendo, na minha gestão, transformar as diretorias em secretarias, desde que elas suprem todas as necessidades da nossa população. Em relação a cargos comissionados, eu pretendo enxugar o máximo possível e abrir concurso público, porque hoje São Manuel precisa de mais servidores públicos, porque a maioria dos servidores públicos hoje, eles estão aposentando e nós não estamos tendo entrada de novos servidores públicos. Então, a minha intenção é realmente fazer com que tenha as secretarias de forma muito transparente para atender às necessidades da nossa população. Um outro assunto bastante relevante é o setor da educação. Então, quais são suas propostas para o setor da educação? As escolas estão municipalizadas, ainda tem escolas estaduais, mais escola em tempo integral. As questões das creches também acho que é importante a gente citar. Educação é um tema muito amplo a ser discutido. A educação é o futuro das nossas crianças e dos nossos jovens e adolescentes. Então, a educação vai ser um princípio primordial na minha gestão. Hoje, nós temos uma escola municipal piloto de tempo integral e eu pretendo, sim, ampliar as municipais. Nós temos o ensino fundamental 2 e o médio já em tempo integral no município, mas pertence ao Estado, né? É de responsabilidade do Estado. E eu pretendo, sim, fazer o tempo integral. Além disso, eu acredito que as nossas crianças, os nossos jovens, precisam aumentar os projetos em contraturno escolares enquanto isso. Então, a minha intenção também é aumentar os projetos sociais para que esses jovens não fiquem, essas crianças, ociosos na rua ou em celular o tempo todo. Mas um ponto primordial da educação é valorização dos professores. Eu acredito que o professor, ele é a base
para o nosso futuro. Educação é futuro. Então eu tenho que valorizar muito os nossos professores, que hoje na cidade de São Manuel eu sinto uma desmotivação em relação à valorização do servidor público. Então o meu ponto principal é a valorização desses servidores públicos. Porque a valorização do servidor público, eu vou fazer uma boa gestão a partir do momento que o coração da gestão pública, que são servidores públicos, estiver alinhado comigo, com a minha gestão. Eu pretendo implementar empreendedorismo e educação financeira na rede municipal de ensino, porque eu preciso preparar esses jovens, essas crianças, para que comecem a ser futuros empreendedores, que comecem a saber lidar com o seu dinheiro. Então, é um projeto do nosso plano de governo implementar o empreendedorismo e educação financeira no ensino municipal. Além disso, eu acredito que hoje São Manuel está muito carente de ter uma creche noturna, que também está no meu plano de governo. Por quê? Hoje existem algumas mães que são mães e pais que requerem o trabalho noturno, porque já precisa ficar com seus filhos durante o dia e muitas vezes não consegue. Então eu pretendo implementar um projeto piloto de uma creche noturna para que eu atenda essas mães a princípio, para que elas tenham com quem deixar seus filhos. E a educação é um pilar muito importante, assim como todos os pilares são. Mas a educação eu vou preparar meu jovem, meu adolescente para o futuro. No que diz respeito à saúde, quais então são suas propostas para uma área que demanda muito recurso e que carece sempre de investimento, porque parece que a verba nunca é suficiente? Bom, saúde é uma das questões mais discutidas, mais solicitadas hoje em São Manuel. Então, o povo clama melhorias muito na saúde. Eu sou profissional da saúde, eu sou fonoaudióloga, eu sou servidora pública e eu sei das necessidades que São Manuel tem em relação à precariedade da saúde hoje. O que eu pretendo fazer? Eu pretendo desburocratizar o sistema de saúde. Por quê? Hoje em São Manuel tá tendo muita demora para você chegar nas especialidades e a dor, o medicamento, a população não pode esperar. Então eu pretendo desburocratizar o sistema em relação a isso, para que haja mais agilidade no tempo de agendamento das consultas. No meu plano de governo, meu e do Pedro, nós temos um projeto que chama Simplifica São Manuel. Por quê? O Simplifica São Manuel, eu vou ter uma melhoria no agendamento das consultas e no resultado dos seus exames. Nós estamos andando muito pela cidade e eu fui vereadora e as pessoas sempre reclamam o quê? O tempo, a demora do tempo da consulta. Por exemplo, você precisa de uma especialidade, chega a demorar 6, 7, 9 meses para você conseguir. Aí você vai fazer um exame, muitas vezes você demora para ter o resultado desse exame. Então, meu principal passo é desburocratizar o sistema para que haja mais agilidade, para que o munícipe realmente, que precisa da saúde pública, tenha o bom serviço disso. Eu acho que um ponto muito importante também é eu falar sobre medicamento. Muitos candidatos, eles querem aumentar o número de medicamentos na rede. Só que não basta você só aumentar, ter uma lista de vários medicamentos. Eu preciso fazer um censo, eu preciso fazer um estudo do que realmente a minha população precisa. Esses remédios que a minha população precisa não pode faltar na rede pública. Eu tenho que suprir as necessidades da minha população. Então vai ser feito todo um estudo com nossos diretores, com as pessoas responsáveis por isso, para que não haja a falta do medicamento. E, acima de tudo, o diálogo com a Santa Casa eu acho primordial, o incentivo a novos médicos estarem vindo para São Manuel, desde que eles sejam melhores remunerados, eu não vou ter a falta de médico. Então, hoje nós temos uma precariedade, sim, na saúde e os profissionais precisam ser valorizados, principalmente os servidores públicos da saúde. Nos últimos tempos, nós tivemos muitas perdas
perdas de gratificações, perdas de benefícios nos profissionais da saúde. E nós passamos por pandemia da Covid, nós tivemos um problema muito sério agora, recentemente, com a dengue. Isso foi regional, esse problema. E São Manuel ficou muito a desejar em estar tratando a população como ela merece ser, principalmente o atendimento humanizado da saúde. Isso vai ser primordial na minha gestão. O nosso próximo tópico é a questão da segurança. Então, de que forma, como prefeita, você pretende atuar? Existe uma guarda municipal, se ela é só patrimonial ou se você tem ideia de implantar a Guarda Civil Metropolitana? E também uma outra questão bastante interessante é o videomonitoramento, que tem auxiliado muitos prefeitos atuais. Nós temos a GCM em São Manuel, que é a Guarda Municipal, muito eficiente. Dentro da GCM nós temos um monitoramento já, mas eu pretendo aperfeiçoar esse monitoramento municipal, porque hoje as câmeras são localizadas principalmente nas localidades dos prédios públicos. Então eu pretendo sim aumentar o número de câmeras para monitoramento em toda a periferia da cidade, em alguns pontos estratégicos da cidade, para que aumente a nossa segurança. Em questão da GCM, eu pretendo manter, mas valorizar os servidores, porque são todos servidores públicos. E hoje o primordial, o servidor público em São Manuel está se sentindo muito desmotivado. Então meu primeiro papel é tratar pessoas como pessoas têm que ser tratadas, principalmente o servidor público. A GCM é ampliar os projetos que for necessários da GCM, ampliar as câmeras de monitoramento e também colocar até monitoramento com inteligência artificial. Isso é um plano que está no nosso plano de governo. Em relação à segurança pública, a segurança é primordial no município. Eu pretendo ampliar os convênios com a Polícia Militar. São Manuel, nós temos uma lei municipal que ela me dá a abertura, ela me dá uma amplitude de ter mais convênios com a Polícia Militar, para que nós aumentamos os convênios, nós aumentamos os programas para melhorar a segurança do nosso município. Nós temos a Polícia Civil Estadual lá, que também é muito eficiente, e tudo que depender da gestão pública em referência a melhorias da segurança pública, a minha gestão vai estar aberta a isso. Segurança é primordial, né? Na geração de empregos, como a senhora pretende agir como prefeita? O distrito industrial da cidade ainda atende, carece de um novo lugar? Como seriam os investimentos na área de geração de empregos e indústria? Olha, nós temos hoje um distrito industrial bem estruturado em São Manuel, só que tem um problema sério. Nós temos o distrito industrial que foi estruturado no mandato do meu vice-prefeito, do Pedro Biandam, que foi todo a infraestrutura, ele veio na gestão do meu atual vice. Só que nós temos um problema sério. Em 8 anos, nós não tivemos nenhuma empresa dentro dele. Nós tivemos uma única empresa que hoje existe nele, que ela foi apenas realocada. Ela existia num local e hoje ela está no distrito, ampla, empregando vários servidores para São Manuel, mas só existe uma empresa num distrito industrial, que é localizado no melhor eixo rodoviário, que São Manuel está no melhor eixo rodoviário, assim como vocês. E nós vemos um progresso em todas as cidades vizinhas no ramo de geração de emprego e empregabilidade. E São Manuel não. Por que São Manuel não desenvolve? Porque eu acredito que até hoje não teve gestores competentes para pelo menos divulgar o que nós temos de produto. Hoje nós temos um distrito industrial muito estruturado, nós temos ele localizado no melhor ponto estratégico do estado de São Paulo, só que nós não temos pessoas que divulguem isso. Então eu acredito que se você tem um bom produto na sua cidade, primeira coisa, você tem que divulgar ele. Através do quê? No mínimo, uma placa digna que aqui é um distrito industrial. Nós não temos isso em São Manuel. Se você passar pelo nosso distrito industrial, você nem sabe o que é distrito industrial. Porque não tem uma placa lá que localize, que tenha como ponto de referência que ali é um distrito industrial. Então, primeiro ponto, a divulgação. A cidade tem que divulgar aquilo que ela tem de melhor. Eu tenho que ir atrás de empresários, eu tenho que fomentar
os comerciantes da cidade, eu tenho que valorizar os comerciantes, porque não adianta eu chegar e falar assim, olha, eu vou trazer uma empresa se eu não valorizo nem meu comércio local. Então eu acho muito importante também a mudança de uma lei municipal que São Manuel tem, porque hoje nós temos uma lei onde o nosso distrito ele é estritamente industrial. Então ele não pode vir outro segmento como uma empresa de logística, call center. Ele é estritamente industrial. Então meu primeiro passo é fazer o quê? A alteração dessa lei municipal, para que o nosso distrito ele não só receba indústria, mas ele receba outros segmentos que também fomente a geração de empregos na cidade. Eu preciso ter pequenas empresas, porque as minhas pequenas empresas podem se tornar as grandes empresas de amanhã. E eu pretendo também centralizar no distrito industrial tudo relacionado a emprego e empregabilidade, principalmente levar o PAT para lá. E assim fazer o quê? Que eu movimente pelo menos, que o nosso distrito industrial não tem nada, nenhuma placa digna de propaganda dele. Na questão da infraestrutura urbana, qual é seu destaque? Asfalto será a prioridade? Como anda São Manuel? Falta muito para asfaltar a cidade inteira? Olha, a infraestrutura de São Manuel hoje, ela fica muito a desejar, porque nós temos várias ruas que requerem recap. E o que nós vimos nos últimos anos acontecer em São Manuel? Nós vimos uma gestão preocupada em fazer financiamento para fazer recap de rua. Então, na minha gestão, isso não vai acontecer. Por quê? Recap de rua é obrigação da zeladoria do município. Eu não posso fazer um financiamento para pagar a longo prazo um recap de uma rua e pensar apenas e favorecer apenas algumas ruas em alguns bairros. Eu tenho que pensar na cidade como um todo, na cidade como macro. Por quê? Hoje, o que eu vejo? Os bairros com recap muito ruim, ruas emburacadas, um serviço de tapa-buracos de má qualidade. Então, assim, na minha gestão, o que eu vou fazer com certeza? Fazer os recaps em todos os bairros e não escolher alguns bairros, privilegiar alguns e deixar os outros a desejar. Então, hoje, a maior reclamação que nós estamos na rua também, e nós vemos, é o quê? Ruas muito emburacadas. Ruas que precisam serem recapeadas, que há tempo não foram, mas não vai ser financiamento para fazer isso. Por quê? Eu faço um financiamento a longo prazo e vocês hão de convir comigo. O recap, ele tem que ter o quê? Uma manutenção constante. Uma manutenção constante. Até eu pagar esse financiamento, quanto que eu vou gastar além disso para manter isso? Né? Então eu tenho que ter o quê? Um recap de qualidade, mas ele tem que fazer parte da minha zeladoria. A cidade tem que estar bonita, a cidade tem que estar apresentável, não só para os munícipes, claro, mas também para os que nos visitam. E isso fica muito a desejar em São Manuel. Então o meu ponto-chave é o quê? Olhar principalmente para a periferia, que hoje está muito a desejar. E nós ainda temos ruas que precisam serem recapeadas, sim, que ainda são ruas de chão, ruas de terra, que nós vamos olhar com muito carinho para a nossa população. A questão da água e esgoto, né? Hoje em dia, São Manuel tem a Sabesp. Caso a Sabesp seja privatizada, você aceita essa terceirização ou de repente pretende voltar para um serviço autônomo de água e esgoto local e municipal, como outras cidades? Hoje a Sabesp, ela supre as nossas necessidades de água e esgoto. Eu mantenho a Sabesp porque nós não temos condições também de fazer a substituição, mesmo porque, mesmo ela privatizada, eu acredito que ela continue fazendo o serviço de excelência que ela faz para os nossos munícipes. Porém, existem ainda poucas localizações em São Manuel que nós não temos rede de esgoto e saneamento básico. Eu pretendo o quê? Levar essa rede de esgoto e esse saneamento básico aonde ainda não chegou. Então isso é um compromisso com a nossa população. Por quê? Saneamento básico, água é essencial.
né? Então, desde que ele seja com boas qualidades. Nós temos alguns bairros com muita dificuldade ainda no descarte, né, do esgoto, a falta do saneamento mesmo, e eu pretendo, junto à Sabesp, com diálogo, gestão pública e a Sabesp, para que a gente leve e supre a necessidade desses bairros aonde ainda não tem. E de que forma as parcerias público-privadas podem ser uma aliada da futura prefeita? Eu acredito que as parcerias públicos-privadas, a parceria público-privada, ela tem que ser muito bem estudada. Muito bem estudada. Então, porque hoje, hora que eu entrar no executivo, eu vou ver realmente as necessidades da nossa população. Eu estava como vereadora nesse mandato, mas o poder do legislativo é um poder limitado comparando ao executivo. Então, eu chegando no executivo, primeira coisa, eu vou fazer um levantamento, um estudo para ver realmente a necessidade das parcerias privadas. Eu acredito que as parcerias privadas com eficiência, com transparência, com contratos que sejam bons para nós, que atendam as necessidades da nossa população, eu não vejo por que não ter as parcerias públicos privadas, mas desde que haja muita transparência no contrato de ambas as partes. Isso para mim é primordial, cumprimento e transparência de contrato. E para finalizar, o que a senhora pensa a respeito da posição política? Um prefeito deve transparecer seu vínculo com as esferas federal e estadual da administração política ou ele sempre deve agir de forma independente? Olha, de forma independente nunca. Um político não faz política sozinha. Então eu como prefeita, eu já tenho entrada em Brasília com o nosso deputado federal, Rodrigo Gambale. Então, eu acho muito importante. Eu, como vereadora, trouxe muitos benefícios para São Manuel, com parcerias com deputados federais, com deputados estaduais. E isso é a nossa porta de entrada para o progresso da cidade. O prefeito sozinho, ele não faz a cidade prosperar. Eu tenho que ter as parcerias, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Mesmo porque nós temos muitos programas no governo estadual que são oferecidos aos municípios que fazem a cidade prosperar. Então, esses programas que são oferecidos do Estado serão primordial na nossa gestão. Terá um vínculo muito grande, sim, com todas as esferas estaduais e federais. Muito bem, candidata. Agora a senhora dispõe de 3 minutos para suas considerações finais, com o tempo contando a partir desse momento. As minhas considerações finais, eu só queria falar para a população de São Manuel uma questão sobre zeladoria, que é o que eu sempre vou prezar por São Manuel. Sendo mulher, fui vereadora, sendo a prefeita de São Manuel. São Manuel precisa de zeladoria. Hoje nós temos uma cidade que fica muito a desejar toda a parte de cuidar da cidade. Eu gosto de cuidar das pessoas, mas eu também quero cuidar da cidade. Eu quero que vocês cheguem em São Manuel e seja como as nossas cidades vizinhas. Olha que cidade bonita, que cidade bem cuidada, que cidade limpa. Então, o primordial é cuidar da cidade, assim como eu vou cuidar das pessoas. E uma coisa, ponto fundamental na minha gestão, eu vou abrir o banheiro público. Hoje nós temos uma cidade que não tem um banheiro público para os munícipes, para os visitantes frequentar. Então, isso para mim é um absurdo muito grande. Como vereadora, lutei para isso e como prefeita, vai ser primordial a abertura do banheiro público. Porque eu tenho muita competência para ter uma boa administração, mas eu também tenho muita competência para ir lá apenas abrir um banheiro público. As minhas considerações finais: eu sou a Ionita Pérez, sou filha de um comerciante, do Luiz Pérez, da farmácia do Luizinho, sou mãe, sou fonoaudióloga, sou esposa, sou mulher, fiz gestão pública, fui vereadora, estou preparada junto com o Pedrinho Biandan, que é meu vice, para governar a cidade de São Manuel. Nós temos o preparo suficiente para ser a prefeita, para ser o vice, que irá fazer a diferença em São Manuel. Nós estamos aqui
para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Não basta você ser uma boa gestora. Eu tenho que ter o coração na minha gestão. Eu tenho que tratar a minha população como gente merece ser tratada. Eu preciso ter a humanização de todos os serviços públicos. Eu preciso que a população confie na Ionita, confie no Pedro Biandan, confie no número 20, porque o 20 vai mudar a vida das pessoas de São Manuel. O 20 vai fazer São Manuel prosperar. O 20 vai dar saúde, vai dar educação, vai dar zeladoria, vai dar vida digna a todos vocês, munícipes de São Manuel. Eu peço a confiança e não tô aqui prometendo nada, tô aqui me comprometendo com São Manuel para que a gestão Ionita e Pedro seja a melhor gestão que São Manuel já teve. Conto com você, peço seu voto, agora é 20. 20 vai fazer São Manuel prosperar. Recebemos hoje no Hot News Eleições a candidata a prefeita da cidade de São Manuel, Ionita Pérez, do Partido Podemos. Continue acompanhando todos os canais digitais da Hot 107 sem perder nenhuma entrevista com os candidatos a prefeito de 8 cidades do Centro-Oeste Paulista, que são Areópolis, Igaraçu, São Manuel, Barra Bonita, Pederneiras, Macatuba, Agudos e Lençóis. Até a próxima e agradecemos a sua audiência.